Capítulo 12. Ação eficiente. Você deve usar seu pensamento conforme orientado nos capítulos anteriores e começar a fazer o que você pode fazer onde está, e deve fazer tudo o que pode fazer onde está. Você só pode progredir se for maior do que o lugar em que se encontra, e nenhuma pessoa é maior do que o lugar em que se encontra se deixar de fazer qualquer trabalho pertencente a este lugar. O mundo só avança com aqueles que ocupam mais do que seus lugares atuais. Se nenhum indivíduo preencheu completamente seu lugar atual, você pode ver que deve haver um retrocesso em tudo. Aqueles que não ocupam completamente seus lugares atuais são um peso morto para a sociedade, para o governo, comércio, indústria, porque eles precisam ser carregados por outros a um grande custo. O progresso do mundo é retardado apenas por aqueles que não ocupam os lugares que estão ocupando. Eles pertencem a uma era anterior e a um estágio ou plano de vida inferior, e sua tendência é a degeneração. Nenhuma sociedade poderia avançar se cada pessoa fosse menor do que seu lugar, uma vez que a evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é causada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que a que pode ser expressa nas funções de seu plano, ele desenvolve os órgãos de um plano superior e uma nova espécie é originada. Nunca teria havido novas espécies se não houvesse organismos que preenchessem mais do que seus lugares. A lei é exatamente a mesma para você. O enriquecimento depende da aplicação desse princípio em seus negócios. Todo dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso. E são os dias de sucesso que lhe dão o que deseja. Se todo dia for um fracasso, você nunca conseguirá ficar rico, mas se todo dia for um sucesso, você não poderá deixar de ser rico. Se houver algo que possa ser feito hoje e você não o fizer, terá fracassado no que diz respeito a esta coisa, e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Você sequer pode prover os resultados do ato mais trivial, pois você não conhece o funcionamento de todas as forças que foram colocadas em movimento a seu favor. Muito pode estar dependendo de sua ação simples. Pode ser exatamente o que abrirá a porta da oportunidade para possibilidades muito grandes. Você nunca pode saber todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e dos negócios humanos. A sua negligência ou falha em fazer alguma coisa pequena pode causar um longo atraso na obtenção do que você deseja. Faça todos os dias tudo o que pode ser feito naquele dia. Há, entretanto, uma limitação ou qualificação do que foi dito que você deve levar em conta. Você não deve trabalhar demais, nem se apressar cegamente em seus negócios na tentativa de fazer o maior número possível de coisas no menor tempo possível. Você não deve tentar fazer o trabalho de amanhã hoje, nem fazer o trabalho de uma semana em um dia. Na verdade, o que conta não é o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação separada. Cada ação em si é um sucesso ou um fracasso. Toda ação em si mesma é eficaz ou ineficiente. Toda ação ineficiente é um fracasso. E se você passar a vida fazendo ações ineficientes, toda a sua vida será um fracasso. Então, quanto mais coisas você fizer, pior para você, se todos os seus atos forem ineficientes. Por outro lado, todo ato eficiente é um sucesso em si mesmo. E se cada ato de sua vida for eficiente, toda a sua vida deve ser um sucesso. A causa do fracasso é fazer muitas coisas de maneira ineficiente e não fazer coisas suficientes da maneira eficiente. Você verá que é uma proposição evidente que caso você não faça nenhum ato ineficiente, mas fizer um número suficiente de atos eficientes, ficará rico. Se agora for possível fazer cada ato seja eficiente, você verá novamente que a obtenção de riquezas é reduzida a uma ciência exata como a matemática. A questão gira, então, em torno de saber se você pode fazer de cada ato separado um sucesso em si mesmo. E isso você certamente pode fazer.
Você pode fazer de cada ato um sucesso, porque todo o poder está trabalhando com você e todo o poder não pode falhar. O poder está a seu serviço e, para tornar cada ato eficiente, você só precisa colocar poder nele. Toda ação é forte ou fraca. Quando cada uma é forte, você está agindo da maneira certa que o tornará rico. Cada ação pode se tornar forte e eficiente se você mantiver sua visão enquanto a realiza e colocar nela todo o poder de sua fé e propósito. É nesse ponto que falham as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal. Elas usam o poder da mente em um lugar e em um momento, e agem em outro lugar em outro momento. Portanto, seus atos não são bem-sucedidos em si mesmos. Ao contrário, muitos deles são ineficientes. Mas se todo o poder for aplicado em cada ato, não importa o quão comum seja, cada ato será um sucesso em si mesmo. Como na natureza das coisas, cada sucesso abre caminho para outros sucessos. Seu progresso em direção ao que você deseja e o progresso do que você deseja em direção a você se tornarão cada vez mais rápidos. Lembre-se de que a ação bem-sucedida é cumulativa em seus resultados. Como o desejo de mais vida é inerente a todas as coisas, quando uma pessoa começar a se mover em direção a uma vida maior, mais coisas se ligarão a ele e a influência de seu desejo será multiplicada. Faça, todos os dias, tudo o que puder fazer naquele dia e faça cada ato de maneira eficiente. Ao dizer que você deve manter sua visão enquanto realiza cada ato, por mais trivial ou corriqueiro que seja, não quero dizer que seja necessário ver a visão distintamente em seus mínimos detalhes o tempo inteiro. Deve ser o trabalho de suas horas de lazer usar a imaginação nos detalhes de sua visão e contemplá-los até que sejam firmemente fixados em sua memória. Se desejar resultados rápidos, dedique praticamente todo o seu tempo livre nessa prática. Por meio da contemplação contínua, você terá a imagem do que deseja mesmo nos mínimos detalhes, tão firmemente fixada em sua mente e tão completamente transferida para a mente da substância sem forma, que em suas horas de trabalho você só precisará se referir mentalmente à imagem para estimular a sua fé e seu propósito, de modo a fazer que seu melhor esforço seja empregado. Contemple a imagem em suas horas de lazer até que sua consciência esteja tão cheia dela que possa compreendê-la instantaneamente. Você ficará tão entusiasmado com suas promessas brilhantes que o mero pensamento dela despertará as energias mais fortes de todo o seu ser. Vamos repetir mais uma vez nosso programa de estudos, mudando ligeiramente as declarações finais, levá-lo ao ponto que alcançamos agora. Há um material pensante do qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os espaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano é capaz de formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir o seu pensamento em uma substância sem forma, pode fazer a coisa em que ele pensa ser criada. Para fazer isso, deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e fazer com fé e propósito tudo o que pode ser feito a cada dia, fazendo cada coisa separadamente de maneira eficiente. Capítulo 13. Entrando no negócio certo. O sucesso em qualquer negócio específico depende, em primeiro lugar, do fato de você possuir as faculdades necessárias para esse negócio em um estágio bem desenvolvido. Sem uma boa faculdade musical, ninguém pode ser bem-sucedido como professor de música. Bem como sem faculdades mecânicas bem desenvolvidas, ninguém pode obter grande sucesso em nenhum dos ofícios mecânicos.
Sem tato e faculdades comerciais, ninguém pode ser bem-sucedido em atividades comerciais. Mas possuir em um estágio bem desenvolvido as faculdades exigidas em sua vocação específica não garante que você fique rico. Há músicos que têm um talento notável e mesmo assim permanecem pobres, bem como há ferreiros, carpinteiros, entre outros profissionais que têm excelente habilidade mecânica, mas não enriquecem. Há comerciantes com boas faculdades para lidar com as pessoas que mesmo assim fracassam. As diferentes faculdades são ferramentas. É essencial ter boas ferramentas, mas também é essencial que as ferramentas sejam usadas de maneira correta. Um indivíduo pode pegar uma serra afiada, um esquadro, uma boa plana e assim por diante e construir um belo artigo de mobília, ao passo que outra pessoa pode pegar as mesmas ferramentas e começar a trabalhar para duplicar o objeto, mas sua produção será um fracasso. Ele não soube como usar boas ferramentas de maneira bem-sucedida. Há várias faculdades de sua mente, são as ferramentas com as quais você deve fazer o trabalho que o tornará rico e será mais fácil para você ter sucesso se entrar em um negócio para o qual esteja bem equipado com ferramentas mentais. De modo geral, você se sairá melhor no negócio que usar suas faculdades mais fortes, isto é, aquele para o qual você será naturalmente mais bem equipado. Mas também há limitações para essa afirmação. Nenhuma pessoa deve considerar sua vocação como sendo irrevogavelmente fixada pelas tendências com as quais nasceu. Você pode ficar rico em qualquer negócio, pois se não tiver o talento certo para ele, poderá desenvolvê-lo. Isso significa apenas que você terá de criar suas ferramentas à medida que avança, em vez de se limitar a usar aquelas com as quais nasceu. Será mais fácil para você ter sucesso em uma vocação para a qual já tenha os talentos em um estágio bem desenvolvido, apesar que você pode ter sucesso em qualquer vocação, pois pode desenvolver qualquer talento rudimentar, e não há nenhum talento do qual você não tenha pelo menos o rudimento. Você ficará rico mais facilmente em termos de esforço se fizer aquilo para o qual está mais bem preparado. Mas ficará rico de qualquer forma, mais satisfatória se fizer aquilo que quer fazer. Fazer o que você quer fazer é a vida. E não há satisfação real em viver se formos obrigados a estar sempre fazendo algo que não gostamos de fazer e nunca pudermos fazer o que desejamos fazer. E é certo que você pode fazer o que quer fazer, uma vez que o desejo de fazer é a prova de que você tem dentro de si o poder de conseguir fazer. O desejo é uma manifestação de poder. O desejo é uma manifestação de poder. O desejo de tocar música é o poder que pode tocar música, buscando expressão e desenvolvimento. Bem como o desejo de inventar dispositivos mecânicos é o talento mecânico buscando expressão e desenvolvimento. Quando não há poder, desenvolvido ou não, para fazer uma coisa, nunca há o desejo de fazer essa coisa. E quando há um forte desejo de fazer uma coisa, essa é a prova certa de que o poder para fazer é forte e só precisa ser desenvolvido e aplicado de maneira correta. Se todas as outras coisas forem iguais, é melhor escolher um negócio para o qual você tem o talento mais bem desenvolvido. Mas se você tiver um forte desejo de se envolver em alguma linha de trabalho específica, deve escolher esse trabalho como objetivo final. Você pode fazer o que quiser, e é seu direito e privilégio seguir o negócio ou ocupação que lhe seja mais agradável e prazeroso. Você não é obrigado a fazer o que não gosta e não deve fazê-lo, exceto como um meio de levá-lo a fazer o que deseja fazer. Se houver erros do passado, cujas consequências o colocaram em um negócio ou em um ambiente indesejável, você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que não gosta de fazer, mas pode tornar agradável o fato de fazer isso sabendo que está possibilitando que você chegue a fazer o que deseja.
Se achar que não está na vocação certa, não se apresse demais em tentar entrar em outra. A melhor maneira, em geral, de mudar de negócio ou de ambiente é por meio do crescimento. Não tenha medo de fazer uma mudança repentina e radical se a oportunidade for apresentada a você e sentir, após cuidadosa consideração, que é a oportunidade certa. Mas nunca tome uma atitude repentina ou radical quando estiver em dúvida sobre a sensatez de realizar. Nunca há pressa no plano criativo e não há falta de oportunidade. Quando você sair da mente competitiva, entenderá que nunca precisa agir apressadamente. Nunca mais vai chegar antes de você para fazer o que deseja, pois há o suficiente para todos. Se um lugar for ocupado, outro melhor será aberto para você, um pouco mais adiante, porque há tempo de sobra. Quando estiver em dúvida, espere. Recorra à contemplação de sua visão e aumente sua fé e seu propósito. E por todos os meios, em momentos de dúvida e indecisão, cultive a gratidão. 1 ou 2 dias dedicados à contemplação da visão do que você deseja é a sincera ação de graças por estar conseguindo, farão com que sua mente tenha uma relação tão próxima com o suprimento que você não cometerá nenhum erro quando agir. Há uma mente que sabe tudo o que há para saber. E você pode entrar em uma estreita união com essa mente por meio da fé e do propósito de avançar na vida se tiver profunda gratidão. Os erros ocorrem quando se age apressadamente, ou quando se age com medo ou dúvida, ou quando se esquece do motivo certo, que é mais vida para todos e menos para ninguém. À medida que você avança no caminho certo, as oportunidades surgirão em um número cada vez maior e você precisará ser muito firme em sua fé e seu propósito, bem como manter-se em contato íntimo com a mente total por meio da gratidão reverente. Faça tudo o que puder fazer, de maneira perfeita todos os dias, mas sem pressa, preocupação ou medo. Vá o mais rápido que puder, mas nunca se apresse. Lembre-se de que o momento em que você começa a se expressar, deixa de ser um criador e se torna um competidor. Caso você se apresse. Não faça nada com pressa, você volta ao plano antigo. Sempre que se encontrar apressado, pare. Fixe sua atenção na imagem mental da coisa que deseja e comece a agradecer por tê-la conseguido. O exercício da gratidão nunca deixará de fortalecer a sua fé e renovar o seu propósito. Capítulo 14. A impressão de aumento. Quer você mude de vocação ou não, suas ações no momento devem ser aquelas relacionadas ao negócio no qual você está engajado. Você pode entrar no negócio que deseja fazendo o uso construtivo do negócio em que já está estabelecido, fazendo seu trabalho diário de uma maneira determinada. Caso seu negócio consista em lidar com outras pessoas, seja pessoalmente ou seja por meio não presencial, o pensamento-chave de todos os seus esforços deve ser transmitir às mentes delas a impressão de crescimento. Aumento é o que todos os homens e todas as mulheres estão buscando. É o impulso da inteligência sem forma dentro deles, buscando uma expressão mais plena. O desejo de crescimento é inerente a toda a natureza. É o impulso fundamental do universo. Todas as atividades humanas são baseadas no desejo de aumento. E as pessoas estão buscando mais comida, mais roupas, melhor abrigo, mais luxo, mais beleza, mais conhecimento, mais prazer, aumento em alguma coisa, mais vida. Todos os seres vivos estão sujeitos a essa necessidade de progresso contínuo. E quando o aumento da vida cessa, a dissolução e a morte se instalam imediatamente. O ser humano sabe disso instintivamente e por isso está sempre buscando mais. Essa lei do aumento perpétuo é apresentada por Jesus na parábola dos talentos, segundo a qual somente aqueles que ganham mais retêm algum, e daquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. O desejo normal de aumentar a riqueza não é um mal ou algo repreensível,
mas sim simplesmente o desejo de uma vida mais abundante. É uma aspiração. E por ser o instinto mais profundo de suas naturezas, todos os homens e todas as mulheres são atraídos por aquele que pode lhes dar mais dos meios da vida. Ao seguir o caminho certo, conforme descrito nas páginas anteriores, você estará obtendo um aumento contínuo para si mesmo e o está dando a todos com quem lida. Você é um centro criativo, a origem da qual o aumento é distribuído a todos. Tenha certeza disso e transmita a certeza desse fato a todos os homens, mulheres e crianças com quem entrar em contato. Não importa quão pequena seja a transação, mesmo que seja apenas a venda de um doce para uma criança pequena. Coloque nela o pensamento de crescimento e certifique-se de que esse cliente fique impressionado com esse pensamento. Transmita a impressão de progresso em tudo o que fizer, de modo que todas as pessoas tenham a impressão de que você é uma pessoa de progresso e de que faz progredir todos os que lidam com você. Mesmo para as pessoas que você encontra socialmente, sem pensar em negócios, e para as quais não tenta vender nada, transmita o pensamento de crescimento. Você pode transmitir essa impressão mantendo a fé inabalável de que você mesmo está no caminho do crescimento e deixando que essa fé inspire, preencha e permeie cada ação. Faça tudo o que fizer com a firme convicção de que é uma personalidade em progresso e que está proporcionando progresso a todos. Sinta que está ficando rico e que, ao fazê-lo, está enriquecendo os outros e conferindo benefícios a todos. Não se vanglorie ou se gabe de seu sucesso. Tampouco fale sobre ele desnecessariamente, porque a verdadeira fé nunca é jactanciosa. Onde quer que você encontre uma pessoa que se vanglorie, encontrará alguém que secretamente tem dúvidas e medo. Simplesmente sinta a fé e deixe que ela se manifeste em cada transação. Deixe que cada ato, tom e olhar expressem a tranquila certeza de que você está ficando rico, que você já é rico. Não serão necessárias palavras para comunicar esses sentimentos aos outros. Eles sentirão a sensação de crescimento quando estiverem em sua presença e serão atraídos por você novamente. Você deve impressionar os outros de tal forma que eles sintam que, ao se associarem a você, obterão aumento para si mesmos. Procure dar a elas um valor maior do que o valor em dinheiro que está tirando delas. Orgulhe-se honestamente de fazer isso e deixe que todos saibam, e não lhe faltarão clientes. As pessoas irão para onde receberem aumento, e o Supremo, que deseja o aumento de todos e que conhece todos, levará até você homens e mulheres que nunca ouviram falar de você. Seus negócios crescerão rapidamente e você ficará surpreso com os benefícios inesperados que lhes serão proporcionados. Você poderá, dia após dia, fazer combinações maiores, garantir mais vantagens e seguir para uma vocação mais agradável se assim desejar. Mas ao fazer tudo isso, você nunca deve perder de vista a intenção do que deseja, ou sua fé e propósito de conseguir o que quer. Permitam-me aqui dar-lhes outra palavra de cautela em relação aos motivos. Cuidado com a tentação insidiosa de buscar poder sobre outras pessoas. Nada é tão agradável para a mente não formada ou parcialmente formada como o exercício do poder ou domínio sobre os outros. O desejo de governar para obter gratificação egoísta tem sido a maldição do mundo. Por incontáveis eras, reis e senhores encharcaram a terra de sangue em suas batalhas para ampliar seus domínios, e isso não para buscar mais vida para todos, mas para obter mais poder para si mesmos. Hoje em dia, o principal motivo no mundo comercial e industrial é o mesmo. Pessoas mobilizam seus exércitos de dólares e destroem a vida e o coração de milhares de pessoas na mesma luta louca pelo poder sobre os outros. Os reis do comércio, bem como os reis da política, são inspirados pelo desejo de poder.
Jesus viu nesse desejo de domínio o impulso que move o mundo maligno que ele procurou derrubar. Leia o capítulo 23 de Mateus e veja como ele retrata o desejo dos fariseus de serem chamados de mestre, de se sentarem em lugares altos, de dominarem os outros e de colocarem fardos sobre as costas dos menos afortunados. E observe como ele compara esse desejo de domínio com a busca fraterna pelo bem comum para o qual ele chama seus discípulos. Fique atento à tentação de buscar autoridade, de se tornar um mestre, de ser considerado alguém que está acima do rebanho comum, de impressionar os outros por meio de exibições luxuosas e assim por diante. A mente que busca o domínio sobre os outros é a mente competitiva. E a mente competitiva não é a mente criativa. Para dominar seu ambiente e seu destino, não é necessário que você governe seus semelhantes. De fato, quando você cai na luta do mundo pelos lugares altos, começa a ser conquistado pelo destino e pelo ambiente, e sua riqueza se torna uma questão de acaso e especulação. Cuidado com a mente competitiva. Não há melhor declaração do princípio da ação criativa do que a declaração favorita do falecido regra de ouro Jones de Toledo, que cita o seguinte: Samuel Milton, regra de ouro, Jones, 1846 a 1904. Foi um prefeito da era progressista de Toledo, em Ohio, nos Estados Unidos, famoso por sua defesa aberta da proverbial ética da reciprocidade, ou regra de ouro, que originou seu apelido. O que quero para mim, quero para todos. Capítulo 15. A pessoa em ascensão. O que eu disse no último capítulo se aplica tanto ao profissional assalariado quanto àquela pessoa envolvida em negócios comerciais. Não importa se você é médico, professor ou clérigo. Se puder dar mais vida aos outros e fazê-los perceber esse fato, eles serão atraídos para você e você ficará rico. O médico que tem a visão de si mesmo como um grande profissional e bem-sucedido em curar pessoas e que trabalha para a completa realização desta visão com fé e propósito, conforme descrito nos capítulos anteriores, entrará em contato tão próximo com a fonte da vida que terá um sucesso fenomenal e os pacientes virão até ele em multidões. Ninguém tem uma oportunidade maior de colocar em prática os ensinamentos deste livro do que o praticante de medicina. Não importa a qual das várias escolas ele pertença, pois o princípio da cura é comum a todas elas e pode ser alcançado por todos da mesma forma. A pessoa que avança na medicina, que mantém uma imagem mental clara de si mesma como bem-sucedida e que obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, curará todos os casos curáveis que empreender, independentemente dos remédios que usar. No campo da religião, o mundo clama por um clérigo que possa ensinar os seus ouvintes a verdadeira ciência da vida abundante. Aquele que domina os detalhes da ciência de enriquecer, juntamente às ciências aliadas de bem-estar, deve ser grande e de conquistar o amor. E que ensina esses detalhes no púlpito, nunca terá falta de uma congregação. Esse é o evangelho de que o mundo precisa. E ele proporcionará aumento de vida, e as pessoas o ouvirão de bom grado e darão apoio generoso a quem o levar a eles. O que é necessário agora é uma demonstração da ciência da vida no púlpito. Queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que em suas pessoas mostrem como realizar. Precisamos de um pregador que seja rico, saudável, grande e amado para nos ensinar como alcançar essas coisas. E quando ele vier, encontrará um grupo numeroso e leal de seguidores. O mesmo se aplica ao professor que pode inspirar as crianças com a fé e o propósito da vida que avança. Ele nunca ficará desempregado, e qualquer professor que tenha essa fé e propósito pode transmiti-los a seus alunos, porque ele não pode deixar de transmiti-los se isso fizer parte da sua vida e de sua prática. O que é verdadeiro para o professor, pregador e médico é verdadeiro para o advogado,
dentista, corretor de imóveis, agente de seguros, enfim, para todo mundo. A ação mental e pessoal combinada que descrevi é infalível. Simplesmente não pode falhar. Todo homem ou toda mulher que seguir essas instruções com firmeza, perseverança e ao pé da letra, ficará rico. A lei do aumento da vida é tão matematicamente certa em sua operação quanto a lei da gravidade, pois ficar rico é uma ciência exata. O trabalhador assalariado verá que isso é tão verdadeiro em seu caso quanto em qualquer outro mencionado. Não pense que não tem chance de ficar rico porque está trabalhando em um local onde não há oportunidade visível de progresso, onde os salários são baixos e o custo de vida é alto. Forme sua visão mental e clara do que deseja e comece a agir com fé e propósito. Faça todo o trabalho que puder, todos os dias, e faça cada trabalho de maneira perfeita e bem-sucedida. Coloque o poder do sucesso e o propósito de ficar rico em tudo o que fizer. Mas não faça isso apenas com a ideia de obter favores de seus empregadores, na esperança de que ele ou aqueles que estão acima de você vejam seu bom trabalho e o promovam, porque não é provável que façam isso. A pessoa que é apenas uma boa trabalhadora ocupando seu lugar, da melhor forma possível, é satisfeita com isso. É valiosa para seu empregador, e não é do interesse do empregador promovê-la porque ela vale mais onde está. Para garantir o avanço, é necessário algo mais do que ser grande demais para o seu cargo. O indivíduo que certamente avançará é aquele que é grande demais para o seu lugar e que tem um conceito claro do que quer ser, que sabe que pode se tornar e que quer ser e que está determinado a ser o que quer ser. Não tente fazer mais do que ocupar o seu lugar atual com o objetivo de agradar o seu empregador, mas realize com a ideia de progredir. Mantenha a fé e o propósito de crescimento durante as horas de trabalho, após as horas de trabalho e antes das horas de trabalho. Mantenha-o de tal forma que todas as pessoas que entrarem em contato com você, capataz, colega de trabalho, conhecido social, sentirão o poder do propósito irradiando de você. Assim, todos terão a sensação de avanço e crescimento. As pessoas serão atraídas por você e se não houver possibilidade de progresso em seu emprego atual, você logo verá uma oportunidade de aceitar outro emprego. Há um poder que nunca deixa de apresentar oportunidades para a pessoa que avança e que está se movendo em obediência à lei. Deus não pode deixar de ajudá-lo se você agir de uma determinada maneira, pois ele precisa fazer isso para ajudar a si mesmo. Não há nada em suas circunstâncias ou na situação da indústria que possa mantê-lo no fundo do poço. Se não puder ficar rico trabalhando para a empresa siderúrgica, poderá ficar rico em uma fazenda de 10 acres e, se começar a agir da maneira certa, certamente escapará das garras da empresa siderúrgica e irá para a fazenda ou para qualquer outro lugar que deseja. Se alguns milhares de seus funcionários adotassem o caminho certo, o grupo siderúrgico logo estaria em uma situação ruim, porque teria de dar mais oportunidades a seus trabalhadores ou sair do negócio. Ninguém precisa trabalhar por uma grande corporação, porque elas podem manter as pessoas nas chamadas condições desesperadoras, somente enquanto houver indivíduos que sejam ignorantes demais para conhecer a ciência de enriquecer ou preguiçosos demais para praticar. Comece a pensar e agir dessa maneira, e sua fé e seu propósito o farão enxergar rapidamente qualquer oportunidade de melhorar sua condição. Essas oportunidades surgirão rapidamente, pois o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as trará até você. Não espere por uma oportunidade de ser tudo o que deseja ser. Quando uma oportunidade de ser mais do que é agora for apresentada e você se sentir impelido a isso, aproveite-a. Será o primeiro passo rumo a uma vida melhor. Esse será o primeiro passo em direção a uma oportunidade maior. Não existe neste universo a possibilidade de falta de oportunidades para a pessoa que vive uma vida de progresso. É inerente à constituição do cosmos
que todas as coisas sejam para ela e trabalhem juntas para o seu bem. Ele certamente ficará rico se agir e pensar da maneira certa. Portanto, que homens e mulheres assalariados estudem esse livro com muito cuidado e entrem com confiança no curso de ação que ele prescreveu. Ele não falhará. Capítulo 16. Algumas cautelas e observações finais. Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer, pois com a impressão de que a oferta de riqueza é limitada, elas insistirão que as instituições sociais e governamentais devem ser mudadas antes mesmo que um número considerável de pessoas possa adquirir competência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existem, mantêm as massas na pobreza, mas isso se deve ao fato de que as massas não pensarem e agirem da maneira certa. Se as massas começarem a avançar conforme sugerido neste livro, nem os governos, nem os sistemas industriais poderão controlá-las. Todos os sistemas devem ser modificados para acomodar o movimento de avanço. Se as pessoas tiverem a mente avançada, tiverem fé de que podem se tornar ricas e seguirem em frente com o propósito fixo de se tornarem ricas, nada poderá mantê-las na pobreza. Os indivíduos podem entrar no caminho certo a qualquer momento e sob qualquer governo enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos o fizer sob qualquer governo, eles farão que o sistema seja modificado de modo a abrir caminho para outros. Quanto mais homens e mulheres enriquecerem no plano competitivo, pior para os outros. E quanto mais enriquecerem no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só pode ser alcançada fazendo um grande número de pessoas praticar o método científico descrito neste livro, a fim de se tornar rica. Essas pessoas mostrarão o caminho aos outros e os inspirarão a desejar a vida real, a acreditar que ela pode ser alcançada e a ter o objetivo de alcançá-la. No entanto, por enquanto, basta saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedi-lo de ficar rico. Quando entrar no plano criativo do pensamento, você se elevará acima de todas essas coisas e se tornará um cidadão de outro reino. Mas lembre-se de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Você nunca deve, por um instante sequer, ser levado a considerar a oferta como limitada ou a agir no nível moral da competição. Sempre que cair em velhas formas de pensamento, corrija-se imediatamente, pois quando estiver na mente competitiva, você terá perdido a cooperação da mente do todo. Não gaste tempo planejando como enfrentará possíveis emergências no futuro, exceto quando as políticas necessárias afetarem suas ações de hoje. Você está preocupado em fazer o trabalho de hoje, de maneira perfeita e bem-sucedida, e não com as emergências que podem surgir amanhã, porque você pode lidar com elas à medida que surgirem. Não se preocupe com questões sobre como superar obstáculos que possam surgir no horizonte de seus negócios, a menos que possa ver claramente que seu curso deve ser alterado hoje para os evitar. Não importa o quanto uma obstrução possa parecer tremenda e distância. Você descobrirá que se continuar no caminho certo, ela desaparecerá à medida que se aproximar, ou aparecerá de uma maneira de passar por cima, através ou ao redor dela. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que esteja tentando enriquecer de acordo com as linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode deixar de ficar rico, assim como ninguém pode multiplicar por 2 e deixar de obter 4. Não pense ansiosamente em possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Já é tempo suficiente para enfrentar essas coisas quando elas se apresentarem diante de você no presente imediato, e você descobrirá que toda dificuldade traz consigo os meios para ser superada.
Proteja sua fala. Nunca fale de si mesmo, de seus negócios ou de qualquer outra coisa de maneira desanimada ou desanimadora. Jamais admita a possibilidade de fracasso ou fale de modo a sugerir que o fracasso é uma possibilidade. Nunca fale que os tempos são difíceis ou que as condições dos negócios são duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e os negócios duvidosos para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca poderão ser assim para você, já que você pode criar o que quiser e está acima do medo. Quando os outros estiverem passando por momentos difíceis e com negócios fracos, você encontrará suas maiores oportunidades. Treine-se para pensar e ver o mundo como algo que está se tornando, que está crescendo, e para considerar o mal aparente como sendo apenas o que não está desenvolvido. Sempre fale em termos de progresso, porque fazer o contrário é negar sua fé e perdê-la. Nunca se permita ficar desapontado. Você pode esperar ter uma determinada coisa em um determinado momento e não a obter naquele momento, e isso lhe parecerá um fracasso. Mas se mantiver a fé, verá que o fracasso é apenas aparente. Continue da maneira certa. E se não receber aquela coisa, receberá algo tão melhor que verá que o aparente fracasso foi, na verdade, um grande sucesso. Um estudante dessa ciência tinha a intenção de fazer uma determinada combinação de negócios que lhe parecia, na época, muito desejável, e trabalhou durante algumas semanas para concretizar. Quando chegou o momento crucial, a coisa fracassou de uma forma perfeitamente inexplicável. Era como se alguma influência invisível estivesse trabalhando secretamente contra ele. Ele não ficou desapontado, pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter sido anulado e seguiu em frente, com a mente agradecida. Em poucas semanas, surgiu uma oportunidade tão melhor que ele não teria feito o primeiro negócio de forma alguma. E ele viu que uma mente que sabia mais do que ele, havia evitado que perdesse o bem maior ao se envolver com o menor. É dessa forma que todo o aparente fracasso lhe trará resultado se você mantiver a fé. Apegar-se ao seu propósito, tiver gratidão e fizer todos os dias tudo o que pode ser feito naquele dia, realizando cada ato separado de maneira bem-sucedida. Quando você fracassa, é porque não pediu o suficiente. Continue. E uma coisa melhor do que a outra. A que você estava buscando certamente chegará até você. Lembre-se disso. Você não fracassará por não ter o talento necessário para fazer o que deseja. Se continuar seguindo as minhas instruções, desenvolverá todo o talento necessário para realizar seu trabalho. Não faz parte do escopo deste livro tratar da ciência do cultivo de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecimento. No entanto, não hesite nem vacile por medo de fracassar por falta de habilidade quando chegar a um determinado lugar. Continue em frente, e quando chegar a este lugar, a habilidade lhe será fornecida. A mesma fonte de capacidade que permitiu que Lincoln, sem instrução, realizasse o maior trabalho de governo já feito por um único homem, está aberta para você. Lembre-se de que você pode usar toda a mente que existe para usar a sabedoria no cumprimento das responsabilidades a você impostas. Siga em frente com plena fé. Estude este livro. Faça dele seu companheiro constante até que tenha dominado todas as ideias nele contidas. Enquanto estiver se estabelecendo firmemente nessa fé, será bom abandonar a maioria das recreações e prazeres e ficar longe de lugares onde ideias conflitantes com essas são apresentadas em palestras ou sermões. Não leia literatura pessimista ou conflitante, tampouco entre em discussões sobre o assunto. Leia muito pouco, com exceção dos escritores mencionados no prefácio. Passe a maior parte de seu tempo livre contemplando a sua visão, cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo o que você precisa para saber sobre a ciência de enriquecer, e você encontrará todos os elementos essenciais resumidos no capítulo seguinte. Capítulo 17. Resumo da ciência de ficar rico. Há um material pensante do qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços do universo. Um pensamento nessa substância
produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento em uma substância sem forma, pode fazer a coisa em que ele pensa ser criada. Para fazer isso, o ser humano deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Caso contrário, não poderá estar em harmonia com a inteligência sem forma, que é sempre criativa e nunca competitiva em espírito. O ser humano pode entrar em plena harmonia com a substância sem forma ao nutrir uma gratidão viva e sincera pelas bênçãos que ela lhe concede. A gratidão unifica a mente do ser humano com a inteligência da substância, de modo que os pensamentos dessa pessoa são recebidos pela substância sem forma. O ser humano só pode permanecer no plano criativo se unir à inteligência informe por meio de um profundo e contínuo sentimento de gratidão. O ser humano deve formar uma imagem mental clara e definida das coisas que deseja ter, fazer ou se tornar, e deve manter essa imagem mental em seus pensamentos, ao mesmo tempo que é profundamente grato ao Supremo pelo fato de todos os seus desejos lhe serem concedidos. A pessoa que deseja ficar rica deve passar suas horas de lazer contemplando sua visão e agradecendo sinceramente pelo fato de a realidade estar sendo concedida a ela. Nunca é demais enfatizar a importância da contemplação frequente da imagem mental, aliada à fé inabalável e à gratidão devota. Esse é o processo pelo qual a impressão é dada ao sem forma e as forças criativas são postas em movimento. A energia criativa funciona por meio dos canais estabelecidos de crescimento natural e da ordem industrial e social. Tudo o que está incluído em sua imagem mental certamente será trazido à pessoa que segue as instruções dadas e cuja fé não vacila. O que ele deseja virá a ele por meio dos caminhos do comércio estabelecido. Para receber o que é seu, quando chegar a ele, o ser humano deve ser ativo, e essa atividade só pode consistir em mais do que preencher seu lugar atual. Ele deve ter em mente o propósito de enriquecer por meio da realização de sua imagem mental. E ele deve fazer, todos os dias, tudo o que puder ser feito naquele dia, cuidando para que cada ato seja bem-sucedido. Ele deve dar a cada pessoa um valor maior do que o valor em dinheiro que recebe, de modo que cada transação gere mais vida. E ele deve manter o pensamento avançado de tal forma que a impressão de aumento seja comunicada a todos com quem ele entra em contato. Os homens e as mulheres que praticarem as instruções anteriormente certamente ficarão ricos, e as riquezas que receberem serão exatamente proporcionais à definição de sua visão, à fixidez de seu propósito, à firmeza de sua fé e à profundidade de sua gratidão.